Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, EJA, quinta fase, ensino fundamental. E qual aula temos para este dia? Vamos lá conhecer então? A nossa aula de número 24 tem como objeto de conhecimento operações com monômios, com detalhamento em adição e subtração com monômios. Então, agora é aquele momento ali que você vai se desligar de tudo que tira a sua atenção, vai organizar aí o seu caderno para as devidas anotações e vem comigo, então, para a nossa aula. Então, queridos, vamos ali começar a estudar um pouco de álgebra aqui, não é? Hoje vamos começar a estudar ali quando aparecem as letras na matemática. Qual é o primeiro pensamento enquanto alunos? Vai ficar tudo muito difícil. Não vai não, é só lenda. Quando a gente está trabalhando só com números e quando nós passamos a trabalhar com letras e números, é a mesma coisa. O que vai mudar é que agora nós vamos ter a companhia ali do X, do A, do B, a letra que vier. Mas com certeza você não vai encontrar dificuldade alguma. Então, para começar, vamos lá ver, não é, a primeira parte da nossa aula, que são monômios, e acompanhe aí a leitura. O monômio é uma expressão algébrica que tem apenas um termo. Então, vamos começar aqui com muita calma, ler e aprender aqui sobre algumas coisas particulares que aparecem nesse primeiro momento. O monômio é uma expressão algébrica. Expressão algébrica vai ser aquela expressão onde vai aparecer ali letra e número, não é? Pode aparecer a letra, pode aparecer o número, pode aparecer os dois. Então, o monômio vai ser justamente essa expressão algébrica onde vai estar letra e número que tem apenas um termo. Se você voltar um pouco aí, não é, nas suas aulas do componente história, você vai lembrar que o professor falou em uma sociedade monogâmica, lembra? Pois é, mono, um. Então aproveite aí o conhecimento de história para aplicar aqui na matemática. Monômio, um termo. Esse termo pode possuir um coeficiente numérico, ó, guarda logo. O coeficiente vai ser numérico. Uma variável elevada a uma potência ou ambas. Entendeu? Mas a variável aqui também, ela pode receber um outro nome que nós podemos chamar de parte literal. Avançando aqui na nossa aula, os monômios possuem como forma geral A multiplicado por X elevado a N. Primeiro momento, essa forma assusta, mas você já consegue aí com muita calma identificar quem é quem. A é o coeficiente numérico, ele é um número real. Quando falamos em número real, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele pode ser um número natural, que são os números que nós usamos para contar. Ele pode ser ali um número inteiro, onde aparecem os números negativos. Ele pode ser um número racional, que são os números escritos em forma de fração. Ele pode ser uma raiz, pode ser um número decimal. Então, A, aqui nesta forma que nós estamos vendo, é o coeficiente numérico. Falou em coeficiente, automaticamente remeta a um número. X é a variável. X vai ser ali a nossa parte literal também, ok? E N é um expoente inteiro não negativo. Tranquilo? Então, se você conseguir guardar esta informação, você não vai ter mais dificuldade nenhuma quando for na hora de identificar monômios. Lembre que monômio só é um, composto ali pelo coeficiente e pela variável, também chamada de parte literal. Como nós vimos, o monômio, não é? Ele tem ali o coeficiente. Lembre da forma que nós acabamos de ver. O AX elevado a N é a mesma coisa que A multiplicado por X elevado a N. Eles estão próximos ali, mas existe uma operação entre eles, que é a multiplicação. Quem é o coeficiente? O coeficiente é o número que vem multiplicado aqui pela variável. E que no caso ali da nossa forma geral, esse número é representado pela letra A,
E para ficar melhor de você visualizar, trouxe aqui um exemplo. 3x. 3x é um monômio. Ó, perceba que só há um. Não tem ninguém sendo somado, não tem nenhum outro termo sendo subtraído. Então, como só existe ele é o nosso monômio. Onde 3 é o coeficiente. Ó, é um número que vem ali sendo multiplicado pela variável ou então ali pela nossa parte literal. Avançando aqui, variável e expoente. Quem é a variável? É a letra presente no monômio. E vale dizer o seguinte aqui para vocês, a letra pode ser qualquer uma. Embora você veja sempre o X, pode ser o A, o B, o Z, o Y, o M, tá? A letra I nem sempre vai ser o X. É um costume matemático se usar sempre, mas não necessariamente tenha que ser só ele. Então, voltando à nossa leitura, a variável é a letra presente no monômio. E o expoente é um número que indica a potência a qual a variável do monômio está elevada. Olha aí a aplicação de potenciação. Então, olhando aqui o exemplo e identificando, nós temos que quem é o nosso 3? O nosso 3 vai ser o coeficiente numérico. Para a gente praticar logo um pouquinho aí, ok? Quem vai ser ali a nossa variável? A nossa variável vai ser o x, como já diz, ó, bem aqui. Quem vai ser o nosso expoente aí nesse monômio? O nosso expoente vai ser ali a potência da variável, que aqui no caso quem é? É o 2. Então, quando nós estamos estudando ali os monômios, é fundamental, é super importante que você saiba identificar primeiramente o que é um monômio. O monômio que é? Vai ser ali uma expressão algébrica única, ok? Por isso que é monômio, única, que vai ser composta por coeficiente numérico e também ali pela variável. Identificou cada um desses, pronto. Seguramente você ali já consegue trabalhar com monômio. Mas para ficar melhor fixado, e como matemática é prática, vamos aí ver mais alguns exemplos e anote tudo que for importante para você e com certeza tudo que está sendo falado aqui é importante. Olha aí, 2 exemplos de monômio e nós temos aqui o 3x, que não esqueça que é a mesma coisa que 3 multiplicado por x. Quem é o 3? É o nosso coeficiente numérico. O nosso coeficiente é o 3. Quem é a nossa variável? É a letrinha x. Ó, variável, ali vai estar variando, é o x. Variável, para você não esquecer, vai ficar uma dica aqui, ó. É a letra. Quem é o nosso expoente? O expoente aqui vai ser a potência da variável. Eu tenho 3x. Ah, mas não tem aí nenhum expoente, não tem nenhuma potência aí. Tem sim. Lembre que quando há só a variável, quando há só a letra, ali sem indicação de expoente, é porque o expoente dela é o 1. E não necessariamente nós precisamos colocar. No exemplo B, nós temos aí o monômio menos 24, x ao quadrado y. Perfeito. Mas agora, você já é capaz de também perceber o seguinte. Neste monômio, eu tenho menos 24 multiplicado por x ao quadrado multiplicado por y. E que não está errado escrito nessa forma. Só tenha sempre em mente que eles estão sendo multiplicados entre si. Quem é o coeficiente? Qual é o número que está ali à frente da variável? É o menos 24. Você lembra lá no início da aula que foi falado que o coeficiente pode ser um número real? E por ele ser um número real, pode vir número negativo? Aqui está o exemplo. Variável. Quais são as letrinhas que você consegue ver aí? O x e o y. Mas, professora, pode acontecer isso?
podem vir duas letras como variável, não tem que vir só uma que não, como x? Podem sim. Podem vir duas, três, quatro, entendeu? Quantas o monômio ali nos apresentar. Então, a variável, as variáveis aí é o x e o y. Quem são os expoentes? Porque, no caso, nós temos duas variáveis e nós temos dois expoentes diferentes. Nós temos o expoente para o x, que é o 2, e nós temos o expoente para o y, que é o 1. Lembre sempre desse detalhe. Não apareceu o expoente aqui na variável, não esqueça, é o 1, ok? Para tirar ainda alguma dúvida que tenha ficado por aí, vamos em mais um exemplo aqui, que é o exemplo C. Nós temos aí o monômio 9. Pode? É monômio, mas aí eu só vejo um número. Sim, é monômio. Ok? Aqui, ó, aparece só ele. Lembra que eu falei que nós lemos, na verdade, lá na definição, o monômio é uma expressão algébrica onde pode aparecer o coeficiente é a letra, que é a variável, ou então só a variável. Quem é o coeficiente? É o 9. A variável? Não. A expoente? Não. Então, nesse primeiro momento aqui, já que você já consegue ali identificar quando você tem um monômio, é interessante também você aprender a identificar agora quando é que monômios são considerados semelhantes. Há uma regra ali muito clara, um guia de orientação para nós, para conseguirmos fazer essa classificação. Todo monômio é semelhante porque ele é só um? Não. Há ali uma regrinha básica que não nos deixa cometer esse erro matemático e acompanhe aí na tela a leitura. O monômio, ele é semelhante, monômios são semelhantes, não é? Quando tem as mesmas variáveis elevadas aos mesmos expoentes. Então, vamos ler mais uma vez para fixarmos melhor. Monômios semelhantes são aqueles que têm as mesmas variáveis, ó, então eles terão que ter as mesmas letras e são elevadas aos mesmos expoentes. Aí tem um exemplo aqui para você. Ó, 3x e 67x. Primeira coisa que eu quero que você perceba aí é a variável. A variável do 3x é a mesma variável do 67x. É a mesma letra. Agora, confira o expoente. Qual é o expoente da variável no 3x? É 1. Qual é o expoente da variável no 67x? Também é 1. Como a variável, a letrinha é a mesma e o expoente também, nós dizemos que esses dois monômios são semelhantes. Que 3x é semelhante a 67x. É como se fosse ali a questão da família, né? Que tem o mesmo sobrenome, pelo menos um sobrenome ali, para ser considerado primo, tio. Mas para fixar melhor, vamos aqui a mais um exemplo. Se eu tiver 4x ao quadrado e 4x, são semelhantes? Esses dois monômios aqui, eles são semelhantes? Com muita calma, volte a ler aqui o que diz a definição. São semelhantes àqueles que têm as mesmas variáveis. Ah, professor, eles têm a mesma letra. Ó, o x e o x. Mas somente isso basta? Não, isso não basta. Tem que ser elevado ao mesmo expoente. Aqui no primeiro, nós observamos que o x está elevado a quem? A 2 ao quadrado. E aqui no segundo, a 1. Então, devido a essa diferença aqui entre os expoentes, esses dois aqui não são semelhantes. Tudo bem? Para ser semelhante, tem que ter a mesma variável. Se um for A, o outro também tem que ser A. E essa variável tem que estar elevado à mesma potência. Se aqui tiver elevado a 3,
aqui vai ter que estar elevado a 3. Se eu tiver 1 sobre 2 mn, um semelhante a ele vai ser 108 mn. Mas vamos supor que, por acaso, ao invés de aparecer 108 mn, apareça aí para a gente 108 nm. Será que seriam ainda semelhantes esses dois monômios? O que é que você me diz? Exatamente isso que você falou. Ó, são as mesmas letras, só tem um detalhe. Elas estão ali com a ordem invertida, isso não muda nada. Irá continuar aí, ó, sendo a mesma variável. Só o fato de ter mudado a ordem não vai alterar, porque lembre-se, eles estão sendo multiplicados e em uma multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Tudo bem? Então, fique aí ligado sempre nesses pequenos detalhes. E aí, já que nós estudamos monômios semelhantes, estamos seguros para avançar um pouco mais na nossa aula. E existem observações, assim, super importantes que temos que conhecer para não cometermos aí insegurança, gafes matemáticos quando estivermos exercitando. Então, vamos lá conhecer quais são essas informações sobre monômios. Aí, não é? Monômios, observações. A primeira observação que nós temos é coeficiente zero. Se o coeficiente de um monômio é zero, aí tem um exemplo para você, 0x elevado a n, não esqueça, esse zero está sendo multiplicado pelo x elevado a m. O monômio como um todo é igual a zero. Por quê, professora? Porque quando eu tenho uma multiplicação por zero, o resultado é zero. Então, esta é a primeira observação ali em monômio. Vamos lá, a segunda observação também super importante sobre monômios. O que é que diz? Termo constante. Um monômio com o expoente zero, preste atenção agora que é o expoente zero. Lá na primeira observação não era o expoente, era o coeficiente. Não vá confundir. Então, um monômio com expoente zero, como você visualiza aí entre parênteses, é simplesmente um termo constante igual ao coeficiente. Ou seja, a variável não existe. Sabe por que não existe? Bora aqui rapidinho revisar a potenciação. Quando eu tenho um número ali elevado a zero, qual é o resultado? É 1. Então, ali vai ficar a vezes x elevado a zero. X elevado a zero vai ser 1. A vezes 1, A. A próxima observação nos diz o seguinte, observe tudo, tome nota aí, potências negativas. Um monômio com expoente negativo pode ser escrito como A sobre x elevado a n, também aí fazendo aplicação ali de uma propriedade da potenciação, ok? Então, todas as vezes que aparecem expoentes negativos, você vai proceder aí fazendo inverso. E mais uma observação sobre monômios que nos diz o seguinte, o uso de parênteses. O uso de parênteses é de fundamental importância para que a ordem correta das operações seja mantida. Lembra quando se estuda expressão numérica? Quando está se usando expressão numérica, aparecem ali os sinais de associação, que vêm nos orientando quais operações devem ser realizadas primeiro. Lá na expressão numérica aparece parêntese, colchetes, chaves, e aqui no estudo de monômios vão aparecer parênteses. E para que serve? Como diz a quarta aí, propriedade, vamos lá retomar a leitura juntos? Ó, a quarta propriedade, o uso de parênteses é de fundamental importância para que a ordem correta das operações seja mantida, para que você não faça primeiro uma operação ali, depois a outra e esteja matematicamente errado. Mas para fixar melhor tudo que nós vimos até aqui, vamos praticar? Vamos lá fazer exemplos, exercícios já? Aí, exemplos para você e eu peço que você não perca nenhum e tome nota. Então, acompanhe aí a sua cartela, a sua tela. O primeiro exemplo que nós temos é o seguinte. Qual das expressões é um monômio? Aí vai ter aqui a letra A, x mais y, letra B,
2x menos y. Letra C, menos 7x ao quadrado z. E a letra D, 4x menos 5y ao quadrado. Diga lá para mim, qual dessas aí, qual das 4 você considera monômio? Lembre do nome, ó, monômio. Se é monômio, é único. Não vai vir ninguém sendo somado ou subtraído. Então, se monômio é único e não vem ninguém sendo somado ou subtraído, tranquilamente nós eliminamos A, B e D. Ah, professora, mas tem um menos ali na frente do 7. Tem um menos na frente do 7, mas à frente não vem nenhum número e não vem nenhuma letra. Então, isso faz com que ele seja único e esse menos aqui é o sinal do coeficiente 7. Então, a letra C é o nosso monômio. Só lembrando que, estudando aqui esse monômio, nós temos coeficiente igual a menos 7, variáveis iguais a x e y, e aí nós temos quem? O expoente. O expoente em relação ao x está super fácil. Em relação ao x, o expoente é o 2. Em relação ao z, é 1. Só corrigindo bem aqui, não é o y. Aqui, no caso, nós vamos ter como variáveis o x e o z. Pronto. Tá aí, fizemos o estudo desse primeiro monômio. Mas, para fixar melhor ainda, vamos fazer mais um exercício sobre monômio aqui, mais um exemplo. Qual o coeficiente numérico de menos x sobre 3? Quem é o coeficiente desse monômio? Tá fácil, exatamente. Quando aparece só a letra, qual é o número que está à frente? Ó, aqui eu tenho só o x, mas isso não significa que ele está sozinho ali, abandonado por um número. Exatamente. Quando aparece só a letra, o número que está à frente é o menos 1. Agora, que o menos 1, que o 1, na verdade, foi sinalizado, fica fácil você perceber qual é o número que acompanha ali o x, a variável x. Quem acompanha é a fração menos 1/3. Pode ser fração, professora? Pode. Lembra que o coeficiente é um número real? Então, pode ser uma fração e essa fração pode ser negativa. Então, mais um exemplo para você aí fixar melhor. O monômio 4 x ao quadrado y z ao cubo. Em relação ao x, qual o seu grau? Quando aparecer esse questionamento, relacione o grau ali ao expoente. Então, aí, nesse monômio, nós temos a presença de quantas letrinhas? 3. X, y e z. 3 variáveis. Mas, em relação ao x, há um expoente. Qual é o valor? 2. Então, o grau em relação ao x vai ser 2. Tranquilo? Aproveitando aí para anotar, aproveitando aí para tirar dúvidas, ok? Então, vamos avançar aí mais um pouquinho nos nossos exemplos e vamos aqui. Vários monômios na tela e você vai ter um tempinho aí para pensar quais deles são considerados monômios semelhantes. Lembre que para eles serem semelhantes, há uma regra, há uma exigência, que nós vimos há pouco. Então, qual desses monômios aí obedecem essa regra? Lembrou qual é a regra? Exatamente isso. Tem que ter a parte aí da variável, a parte literal, igualzinha, igualzinha. Quando eu falo igualzinha, igualzinha, considere inclusive aí o expoente. Então, vamos à caça de monômios aí semelhantes, certo?
O primeiro eu tenho 3AB ao quadrado. Repara que a parte literal agora é o AB. E o B está elevado a 2. Será que ele tem semelhante por aqui? Eu posso dizer que é este? Não. Por que que não é este, apesar de ter o A e o B? Porque, ó, o quadrado tem que estar no B. Então, esse aqui está fora de cogitação. Vamos, então, atrás dos semelhantes. AB ao quadrado, esse aqui não é. Aqui nós já encontramos um. E tem mais. Bem aqui, ó. 2 menos 2AB ao quadrado. Então, aí nós temos 3 monômios que são semelhantes, onde a parte literal deles, quem é? AB ao quadrado, como você visualiza, e é o mesmo desse primeiro. Agora, se tratando aqui do menos 6x ao quadrado, conseguiu localizar? Quem é o semelhante a ele? Tá fácil. Tem que ter qual letra? O x. Mas tem que ser só o x? Não. Tem que ser x ao quadrado. Então, quem é que vai ter a mesma variável que ele? O 9. Então, parente desse aqui vai ser o 9x quadrado e o menos 4x quadrado, ok? Só ajustar bem aqui para que você não pense que aqui nós temos uma subtração. Esse menos é aqui desse monômio. Pronto. Localizamos todos os monômios semelhantes? Não, ainda tem. Nós temos aqui, ó, 8 ao quadrado B. Com certeza tem alguém aqui que é semelhante a ele. Quem é que tem que ser semelhante a ele? Quem tem o A, o B, mais a variável A tem que estar elevada a quem? A 2. Com certeza você já localizou. Quem é? 7 ao quadrado B. Pronto. Achou mais monômio semelhante. E aí nós ficamos com 2. Nós ficamos aqui com o 5x e ficamos aqui com o 3x. São semelhantes? Aí você pode me dizer, são, professora, tem o x, tanto lá no 5x, quanto aqui no 3x. Mas é só isso. Tem certeza? Não está faltando ninguém? Não tem ninguém a mais, não? Aqui eu só tenho o x. Ó, a variável aqui é somente o x. Mas neste aqui aparece uma letra, aparece uma outra variável, que é quem? O A. Justamente por causa dessa letrinha aí, faz com que o 5x e o 3x não sejam semelhantes. Então, ele não é semelhante com o 3x. Como ele não é semelhante, eu vou até apagar aqui para não gerar confusão. Então, lembre, quando você estiver determinando monômios semelhantes, compare todas as letras e as letras devem estar elevadas ao mesmo expoente, tá? Não é porque apareceu aqui no caso 3AB ao quadrado, que vai ser semelhante do 7 ao quadrado B. Perceba que quem está elevado aqui ao quadrado é o B. E quem está elevado aqui ao quadrado é o A. Então, eles quebram a regra, eles não são monômios semelhantes. Estejam bem atentos a isso. Aqui, para afirmar melhor lá o início da aula, que vem trazendo a definição de monômio, que diz que é uma expressão algébrica composta por coeficiente numérico, variável e ali o expoente, eu trago mais 2 exemplos aqui para você. Desse primeiro, quem é o coeficiente? O coeficiente é o número que vem à frente, é o 6. Quem é a variável? A variável aqui é a letra, que no caso é o x. Quem vai ser ali o expoente vai ser o 3. Nessa aqui, o menos 2 é o coeficiente. Todas essas letras aqui são variáveis. E o que acontece? O 2 é o expoente do x, o 1 é o expoente do y e o 2 é o expoente do z. O que eu falei para vocês? Primeiro momento assusta.
letra e número. Mas no momento que nós começamos a ter prática e a reconhecer e a enxergar o que é um monômio, identificando ali quem é coeficiente, variável, expoente, e o que são monômios ali semelhantes, fica muito fácil ali para frente aprofundar até mais o estudo. Então, eu espero que você tenha realizado aí todas as anotações possíveis e até o próximo encontro.